gente, tudo bem? Olha aqui eu mais uma sexta-feira com vocês para comentar a leitura de hoje. Temos percebido que estamos lendo alguns livros do Velho Testamento e como livros do Velho Testamento tem muita ação, muita emoção e mais uma vez a gente vai ver um grande momento sendo realizado entre o povo de Deus e a ação direta do Deus de Israel aqui no meio desse povo escolhido. Hoje estarei comentando com vocês o livro de Êxodo, capítulo de 5 a 8. Nós já temos conhecido esse personagem, que é Moisés, que Deus tem livrado ele desde sua infância do domínio dos inimigos do povo de Israel, que antes eram os cananeus e agora são os egípcios. Então chega no momento da ação direta de Moisés. E no capítulo 5 é o encontro decisivo de Moisés e o faraó. O reencontro, possivelmente, já que Moisés foi criado dentro do palácio dos egípcios. A gente vai perceber que Deus vai tratando o seu povo e aqui Deus se revela de uma forma totalmente diferente, poderosamente no seu povo. O Deus aqui que a gente vai encontrar no Velho Testamento não é um Deus ahistórico que está fora da história, mas é um Deus que age na história, traz eventos novos e transforma todo o seu povo para que eles tragam a sua mensagem futuramente para os humanos caídos. A gente vai perceber que não se conhece Deus somente por teorias, mas sim numa verdadeira crise que Deus se passa a ser conhecido por aqueles que Ele já escolheu. Parecia que tudo ia resolver. Vamos pensar que os hebreus estavam como escravos há mais de séculos na mão dos egípcios. Deus tinha escolhido Moisés, Deus mandou sinais para aquele povo que Moisés era o escolhido. E quando o povo achou, ixi, agora tá tudo bem, agora é Deus que vai resolver o problema, agora ninguém mexe com a gente. No encontro de Moisés com o faraó aumenta a carga de trabalho. O povo fica sem entender. Mas antes eu queria comentar uma coisa. Quando Moisés vai pedir para o faraó libertar os judeus, no primeiro momento, ele não pede para libertar os hebreus porque eles querem ser livres. Ele pede para libertar os hebreus para que eles pudessem prestar cultos a Deus no deserto. Qual que é a grande questão? Por que isso é importante? Por que eu quero tirar uma lição disso? Porque Deus liberta seu povo para prestar culto a Ele. A gente já vai ver desde esse momento e muito antes que Deus gosta do seu povo para que eles demonstrem a glória de Deus. E Deus tinha separado os hebreus para isso, mas em meio ao Egito eles não poderiam fazer isso. E chegou a hora deles serem libertados. Então tem um encontro, Moisés chega no faraó, pede para que o povo possa sair e nessa saída eles possam prestar culto no deserto. O faraó não deixa. Em algumas passagens do livro de Êxodo a gente vai perceber especificamente que o coração do faraó já estava endurecido e também Deus endurece o coração dele. Por quê? Porque Deus queria tratar aquele povo. Porque aquele povo andaria no deserto. Deus sabe do futuro. E ele saberia que aquele povo precisava ver a grandiosidade do poder de Deus, precisaria confiar em Deus para também passar por um tratamento de 40 anos no deserto. Então, quando Deus endurece o coração do faraó, ele também já passa a estar pensando no tratamento que virá desse povo no deserto, esse povo escolhido por ele. Então, parece que tudo ia se resolver, a situação piora. No capítulo 6, nós vamos ver que Moisés vai desafiar diretamente a autoridade do faraó. Qual que era a imagem do faraó no Egito Antigo? O faraó era o próprio rei e própria divindade do Egito. Quando Moisés está desafiando o faraó em nome de Deus, ele não está desafiando só o governante, ele está desafiando os deuses os deuses daquela terra e os deuses que estavam mantendo cativo o povo escolhido por Deus. Então a simbologia é muito maior. A gente vai ver um momento no capítulo 6, uma nova genealogia, mas qual que é o intuito de colocar uma genealogia nesse momento? Para o povo continuar acreditando que é Moisés que é o escolhido, porque nessa
genealogia ele vai mostrar a descendência de Arão e Moisés. Por que isso é importante? Para mostrar, legitimar o poder de Moisés e Arão como um levita, como um enviado de Deus para levar a sua mensagem. Então, essa é a importância da genealogia no meio do capítulo 6. E aí, por volta do capítulo 7, a gente vai ver o início, as primeiras pragas do Egito. Você vai ver a primeira praga, que é a transformação do rio Nilo em sangue. E a gente vai pensar como que o rio Nilo era importante para aquele povo. Quando Deus transforma o rio em sangue, ele está transformando a grande confiança daqueles seres humanos que viviam no Egito em sangue também. E uma coisa importante, o rio Nilo no passado era conhecido como deus dos egípcios, que era Osíris, e uns outros deuses também. Então ele estava acabando destruindo aqueles deuses do Egito também. Vamos ter mais pragas, que no capítulo 8 é as rãs, mais pra frente as pulgas, os piolhos. Tem gente que tem uma dúvida se essas pulgas são pulgas mesmo ou pequenos mosquitinhos. E vemos também a quarta praga, que é a das moscas. Alguns teóricos vão falar que essas pragas são acontecimentos naturais comuns no Egito. Independente deles serem naturais ou não, pelo menos essas primeiras pragas, porque vai vir a grande praga, que é a 10ª, e aí Deus revela sua real face para os egípcios, né? O seu poder grandioso. Independente dessas pragas serem naturais ou não, a gente vai ver que quem determina o tempo é Deus. É Deus que pede para que Moisés levante o cajado no momento certo em que o rio ia transformar em sangue. É Deus que possibilita ser no exato momento que Moisés vai falar com aquele povo que as pragas vão vir sobre o Egito. Tem muita coisa para a gente falar ainda, mas eu vou encerrar por aqui. Que a gente possa ter em mente o tanto que Deus é poderoso, que Ele pode usar tanto ações milagrosas, como também as próprias ações do tempo, para o bem da sua mensagem que Ele quer levar através dos seus escolhidos, e que a gente continue firme na leitura e descobrindo a verdadeira face desse Deus maravilhoso e poderoso que Ele vai revelando para o seu povo aqui no Velho Testamento. Então é isso aí, por hoje é só. Espero que continuemos firmes na leitura. E mais uma vez a pergunta: você já leu a Bíblia hoje? E aí? Já leu a Bíblia hoje?